Bom dia, amados irmãos, graça e paz. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa semana é fé, construindo uma família de fé. O texto para nossa meditação se encontra em alguns versículos do capítulo 11 de Hebreus e que os compartilharei no decorrer dessa devocional. Nesse período pós-pandemia, necessitamos de famílias mais fortes, homens que continuem a exercer o sacerdócio da casa, de esposas que sejam sábias na edificação da mesma e filhos que honrem os seus pais, reconhecendo o favor de Deus. O escritor, pastor e radialista americano Charles Swindoll disse sobre a família: o que mais pode ser dito sobre o lar? É a linha de fundo da vida, a bigorna sobre a qual atitudes e convicções são marteladas. É o lugar em que as contas da vida vencem, a força mais influente em nossa existência terrena. Uma família que tem suas prioridades corretas tem uma chance muito maior de ter sucesso. Nós, como cristãos, devemos ter o cuidado de garantir que tenhamos as prioridades adequadas para nossas famílias. Isto é especialmente verdade, já que em nosso tempo, muitas vezes, somos apanhados em outras atividades. Algumas perguntas vêm à mente. Quais são as suas prioridades na vida familiar? Você tem prioridades espirituais para a sua família? Como sua fé se relaciona com a sua família? Devemos confiar em Deus pela provisão, proteção e providência de nossas famílias. Primeiramente, acreditando que o Deus da provisão fornecerá. O que é a provisão? É o ato, o efeito de prover, provimento, abastecimento, fornecimento. Hebreus 11, 12 diz que pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Por mais fiel que Abraão fosse, ele obviamente ainda teve algumas ocasiões em sua vida quando esqueceu que Deus proveria para ele e sua família o cumprimento da promessa feita em Gênesis 12. Ele temia que um de seus servos tivesse que ser o seu herdeiro. E esta história ensina que nós, como indivíduos, precisamos confiar em Deus para suprir nossas necessidades e não prover meios humanos. O Deus que promete cumpre suas promessas. Ensina ainda que precisamos confiar em Deus para prover nossas famílias. Jesus disse: portanto, não se preocupe em ter comida, bebida ou roupas suficientes, porque ser como pagãos que estão tão profundamente preocupados com essas coisas. Seu Pai Celestial já conhece todas as suas necessidades e Ele lhe dará tudo o que você precisa dia após dia. Se você vive para Ele e faz o reino de Deus sua principal preocupação. Está em Mateus 6. Segundo, acreditando que Deus protegerá. Hebreus 11, 23 diz que pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Podemos apelar para outra história, para esse aspecto em vida familiar. Em Êxodo, há a história de Amrão e Joquebede. Eles foram os pais de Moisés, uma figura bíblica muito famosa que levou o povo de Deus para fora da escravidão egípcia. Apesar dessas circunstâncias, os pais de Moisés decidiram escondê-lo em vez de deixá-lo ser encontrado para ser morto. Nas adversidades, eles confiaram em Deus para proteger a sua família. Terceiro, acreditando na providência de Deus. A Bíblia nos lembra em Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19, que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Também voltamos aqui à história de Abraão e Sara. Eles tiveram que aprender a confiar na providência de Deus para dar a eles o filho que lhes havia prometido. E mesmo diante do pedido de sacrifício de Isaque, Abraão creu que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus está na condução da história de nossas vidas.
e cuida dos mínimos detalhes. Construa dia a dia família de fé. Construa sua família de fé, acreditando que Deus proverá, que Deus protegerá e que Ele será o Deus providente na condução da história de sua família em tempos tão difíceis. Que Deus nos abençoe. Amém.